Então, o Yin Yoga é uma modalidade de yoga. Oiê, boa noite. Pode pegar esse bolster para você? No Yin Yoga, a gente tem mais permanência nas posturas. Então, a gente fala, né? As modalidades que são mais Yang é o Vinyasa, o Ashtanga. E no Yin, a gente tem mais permanência nas posturas. É uma outra forma da gente trabalhar o yoga também. Então, a gente vai trabalhar alongamento, respiração também, mas de uma maneira mais passiva e mais introspectiva. Então, no Yin, a gente vai ficar de 2 minutos e meio a 3 minutos na mesma postura, mas não são posturas tão desafiadoras. Então, vocês podem ficar tranquilos. Eu vou, orientar como entrar na postura, e se tiver qualquer dúvida, qualquer necessidade, pode me chamar. Em alguns momentos a gente vai ter silêncio, então aproveitem para focar a atenção na sua respiração, na nossa presença, nesse nosso eu interno. E qualquer dúvida, qualquer incômodo, pode me chamar. Alguém está com alguma dor, alguma coisa? Cássio, como está o joelho? Está melhorando? Legal. É sempre adaptável. A Tamara está com questão na coluna, né? Já montei a aula sabendo que você viria, então não tem nada assim que vai ser desafiador. Mas se sentir qualquer incômodo, me avise, a gente conversa e adapta, tá bom? Sandra, tudo bem? Tá bom. Eu tava perguntando, você consegue ouvir quando eu coloco música? Não? Tá, eu vou pensar nisso. A música ajuda às vezes, né, nessa introspecção. Então, vamos começar. Procurem uma posição para se sentar numa postura meditativa, tranquila. A gente vai só parar um pouquinho aqui, fechar os olhos e trazer atenção. Talvez esse seja o primeiro momento do nosso dia que a gente consegue fechar os olhos, ter um momento para olhar para nós. Então vamos começar observando o nosso corpo, como a gente chega para essa prática hoje. Então observa todo o seu corpo, como quem passa um scan por todo o corpo, começando lá da ponta dos dedos dos pés, seus tornozelos, sua canela, subindo pelo seu joelho, suas coxas, seu quadril, subindo pelo seu tronco. Observa bem como está o seu peito. Qual é a sensação aqui? Observe os seus ombros. E aí aproveita para fazer uma inspiração profunda. Talvez na exalação você consiga soltar um pouquinho mais os seus ombros, as tensões lá de fora. E aí vai descendo os seus braços, as suas mãos. Observa a temperatura das suas mãos. E aí vai subindo o seu pescoço, seu maxilar. E aí aquela mesma tensão dos ombros traz para o seu maxilar. Observa se tem alguma rigidez aqui, alguma tensão. Aí observa o meio da sua testa, entre as sobrancelhas. Esse também é um ponto em que às vezes a gente carrega tensões. E aí traga atenção lá para o topo da sua cabeça, como quem observa todo o seu couro cabeludo.
E aí traga atenção para sua respiração agora. Apenas observe como está a sua respiração agora. Durante toda a nossa prática, eu vou convidar vocês a respirarem pelo nariz. Então, inspira pelo nariz, solta o ar pelo nariz. Essa é uma prática mais introspectiva, mais silenciosa. Então, às vezes, a nossa cabeça vai vagar, vai vir pensamentos externos. E isso é totalmente normal. Então, não se prenda a esses pensamentos ou a necessidade de não pensar. Se vocês observarem que se perderam nos pensamentos, apenas volte a sua atenção para a sua respiração. E aí vai trazendo as mãos unidas em frente ao peito. Vamos entoar juntos o mantra Om 3 vezes. Então exala todo o ar, inspirando. Om. 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 Ainda de olhos fechados e com as mãos juntas em frente ao peito, observa a sensação que fica depois de entoarmos o mantra. E vai descendo as mãos, abrindo os olhos devagar. E a gente vai para a primeira postura. Acho que todos estão com o bolster, né? A gente vai pegar o bolster, apoiar ele bem aqui no início da lombar. Os pés vão unidos lá na frente, sola com sola, como um borboleta grandona aqui. Pode esticar bem a perna lá para frente. A gente vai inspirar, crescer o tronco aqui. E ao exalar, a gente vai descendo vértebra por vértebra no bolster. Abrir os braços, palma das mãos lá para cima, para o teto. E deixa o corpo derreter. O peito vai abrindo, o quadril vai derretendo. Se sentir algum desconforto, pode me chamar. A gente pode colocar um suportezinho para os joelhos. Se ficar muito desconfortável, também pode esticar as pernas. Observa como está a sua respiração nessa primeira postura. Observa como com a respiração você pode soltar um pouco mais, entregando o seu corpo para a gravidade. No Yin, a gente não precisa alcançar nenhuma postura. Então, não tem uma meta, não tem um objetivo. A nossa única função aqui é entregar, relaxar, perceber.
Mais alguns instantes nessa posição, vão observando. Talvez depois de entrar na postura a gente crie alguma tensão. Então observa novamente todo o seu corpo. Procure soltar se houver alguma tensão. Observa também, às vezes no início da postura é mais desafiador. A gente fica brigando com a postura. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai relaxando. E quanto mais a gente relaxa, mais confortável é a postura. E para quem ainda está com os joelhos abertos no borboletão, vai unindo os joelhos. Se precisar, com a ajuda das mãos, une os joelhos, deita-se de lado e tira o bolster das costas, se deitando de costas no chão. Leva a sola dos dois pés no chão, deixa o joelho cair para um lado, depois para o outro, para um lado, para o outro. Aí vai parando aqui no centro. Traz os joelhos em direção ao peito, abraça os joelhos, faz um balancinho com os joelhos massageando as costas no tapete. Pode tirar o bolster das costas do seu cadeira. Deita de lado, deita de lado, deita de lado, pro outro lado, de lado. Aí tira o bolster das costas. Aí abraça os joelhos um pouquinho. Aí vai soltando devagar. Estica as pernas. A gente deita de lado para empurrar o chão e se sentar. E a gente vai começar lá na postura da esfinge. Então, passa as mãos lá para frente. Entra aqui em quatro apoios, para aqui um pouquinho. Observa o punho bem alinhado com os ombros, joelhos alinhados com o quadril. A gente vai inspirar, vai fazer um arco com a coluna, olhar lá no teto. Exalou, empurra o chão, arredonda a coluna, leva o queixo no peito. Mais uma vez, inspira, arqueia a coluna, olha no teto. E ao exalar, empurra o chão, arredondando a coluna. Inspira, olhar no teto, arqueando a coluna. E ao exalar, empurra o chão, arredonda a coluna. E aí vamos fazer movimentos circulares aqui, só para dar uma soltadinha. Deixar a coluna bem leve antes da nossa próxima postura. Pode fazer movimentos circulares para um lado, depois para o outro. Aí vai parando o movimento no centro. A gente vai deitar de costas aqui. De costas, desculpa. De bruço. Aí leva os antebraços no chão. E olha num ponto fixo à sua frente. Relaxa as pernas, relaxa a lombar. E aí procura um ponto fixo à sua frente. Pode ficar aqui ou fechar os olhos e ir observando a sua coluna, fazendo essa extensão bem confortável. Lembra que você não precisa forçar nada. Se ficar muito desconfortável, pode levar a testa no tapete
e depois voltar. A gente vai ficar só mais um minutinho aqui. Bem, exalou, leva a testa nas mãos, apoiadas numa almofadinha aqui, e solta o quadril, fazendo um balancinho para um lado, para o outro. Soltou aqui, pode levar os pés, fazendo um balancinho para um lado, para o outro também, dobrando os joelhos. Soltou aqui, a gente vai empurrar o chão, entrar lá na postura da criança. Senta nos calcanhares, estica as mãos lá para frente e para um pouquinho aqui na postura da criança. Observa como está a sua respiração. Isso é uma ótima postura para trazer essa introspecção, esse relaxamento. Uma postura que traz conforto, então sempre durante a sua prática você pode recolher a ela. E volta aqui, eu sinto em quatro apoios. A gente vai inspirar, levar a mão direita lá para cima. E ao exalar, passar a mão direita embaixo do braço esquerdo, fazendo uma torção. A mão esquerda pode caminhar lá na frente, abrindo o peito. Vou fazer aqui de novo para você, Sandra. Leva a mão direita e ao exalar, passa a mão embaixo do braço esquerdo. E aí estica a mão esquerda lá na frente. Aí coloca a orelha no tapete. Isso, aham. Isso, ótimo. Aí fica mais um pouquinho.
A cada respiração vai sentindo o peito abrir um pouquinho mais em direção ao teto. Aí volta no centro, em quatro apoios. Inspira, leva a mão esquerda agora lá em cima. E ao exalar, passa por baixo da mão direita. Caminha com a mão direita. Torce levemente o tronco. Deixa eu fazer assim. Pra cá agora. E aqui em quatro apoios. Assim. Aí, joelhos no chão. Isso. Aí leva a mão esquerda lá em cima. A outra mão. Isso. A outra mão. A outra mão. Mão de lá. Isso. Aí passa a mão embaixo desse braço. Isso. Pode esticar. Leva a orelha no chão. Isso. Uhum. Tá bom. Traz a mão pra cá. Vê se tá mais confortável assim. Isso. Tá ótimo. Uma última inspiração aí. Exala profundamente. Retorna quatro apoios. Deixa eu voltar aqui. E aí a gente vai sentar lá nos calcanhares agora, com dedos ativos no chão. Então, os dedos bem apoiados no tapete. E a gente senta lá nos calcanhares. Às vezes o nosso dedinho foge. Aí a gente puxa ele, para ele estar bem alinhadinho com os outros dedos. E aí, para aqui um pouquinho, fecha os olhos. Se ficar muito intenso, você pode inclinar um pouquinho o seu tronco lá para frente, isso ajuda a aliviar. Se quiser ficar mais forte a postura, deixa o tronco bem alinhado com os dedos. Se precisar, em qualquer momento, pode levar o peito do pé no chão e se sentir, pode voltar com o dedo apoiados no tapete. Então, uma postura bem intensa. E eu gosto sempre de colocar ela porque a gente fica muito tempo calçado, então a gente está abrindo os pés. E aí, às vezes não parece nesse momento que é uma postura intensa, mas os nossos pés agradecem.
Só mais um pouquinho. Leva as mãos lá na frente, quatro apoios, dá batidinha com os pés, solta os pés. Agradece que acabou. Aí estica a perna lá atrás, faz um balancinho com a perna como se fosse uma alavanca para ajudar a soltar. Aí agora outro pé. Às vezes a gente esquece, né, que tem os pezinhos. E aí para aqui, a gente vai levar a mão, desculpa, o pé direito lá entre as mãos. Isso. Aí cresce o tronco, pode apoiar as mãos aqui nos joelhos, ou pode manter as duas mãos apoiadas no chão. Vejo que é mais confortável para você. O olhar num ponto fixo à sua frente, ou você pode olhar, fechar os olhos e observa. É uma postura também mais intensa, uma postura mais yang. Melhorou? Isso. Se precisar, pode apoiar essa também. Acho que assim, ó. Aí, ficou bom? Nada. Observe esse alongamento na frente da sua coxa esquerda. A gente trabalha esse alongamento da coxa, do músculo psoas, que é o músculo da alma. E a perna direita à frente, a gente trabalha essa força, essa estabilidade. A gente vai esticar a perna que está na frente, na intenção de sentar lá no tornozelo lá de trás. E solta a cabeça, sente alongar toda a posterior da coxa da frente. Respira. E aí volta à frente. Passa essa perna lá para trás. E agora traz a perna esquerda lá na frente. E aí pode apoiar aqui ou nos joelhos ou no chão. Se precisar também pode usar um bloquinho. Só levantar a mão que eu levo os bloquinhos. O olhar no ponto fixo à sua frente.
Ou feche os olhos. Dá mais alguns instantes. Tudo bem, às vezes a gente fica. O corpo dá uma reclamada nessa postura. E aí a gente precisa de algum ajuste, alguma soltada. Mas observa como está a sua mente. Não deixa a sua mente fugir desse momento presente. Mesmo que seu corpo fique instável, procura ficar com a mente bem estável. E aí, mais uma vez, estica a perna da frente, na intenção de sentar lá nos calcanhares. Respira, sente o alongamento da posterior da perna esquerda. E aí volta à frente, passa o joelho lá para trás. E a gente senta com as pernas esticadas aqui para frente. Dá umas batidinhas para dar uma soltada. Tchauzinho com os pés. E aí a gente vai para a postura da borboleta, agora reclinando a frente. Então a gente fez a borboleta lá no início, reclinando para trás, e a gente vai fazer a borboleta aqui para frente agora. As pernas podem ficar mais abertas aqui, não precisa ser uma borboleta muito intensa, né? Quanto mais perto do quadril, mais intensa ela vai ficar. Como a ideia é ficar algum tempo aqui e soltar, pode ser uma borboleta mais aberta. Se quiser, pode trazer o bolster aqui, apoiado aqui, e a gente vai inspirar e ao exalar, entregar o tronco lá na frente. Lembre-se que não tem a necessidade de chegar a nenhum lugar. É uma postura de soltura. Pode, pode trazer a perna mais para frente. Isso, pode trazer mais até. Isso, relaxa. Assim também pode trazer os sola dos pés juntas. Consegue? Consegue trazer o pé assim? Consegue trazer os pés assim, com a sola dos dois pés? Isso. Eu vou colocar. Soltar. É assim mesmo. Não, só os pés. Isso. Pode já. Isso.
Solta a cabeça na frente. Isso. Só deixa a cabeça pesar pra frente assim. Isso. Tá confortável? Mais ou menos? Faz uma última inspiração profunda aí e exala longamente. Na última inspiração, vai crescendo o tronco, estica as pernas, mais uma vez, dá batidinhas, aquele tchauzinho com os pés. A gente vai mudar para uma postura, que é a postura do cadarço. Então, a gente vai trazer o joelho direito em cima do joelho esquerdo. E aí, dobra o joelho aqui. E aí, você pode ficar aqui mesmo, ou você pode dobrar a perna de baixo também, até onde for confortável para você. Procura deixar o quadril bem ajustado no chão, bem firme. Mais uma vez, inspira, crescendo o tronco. E ao exalar, vai descer, deixar a cabeça pesar. E você pode esticar as mãos lá na frente, sentindo alongar um pouco mais a coluna, ou pode abraçar os joelhos, ficar aqui, curtindo a postura. Observa esse alongamento que começa lá no glúteo, por toda a nossa lateral da coxa.
Mais alguns instantes aqui na postura. Observa como você pode soltar mais. Observa se você criou alguma tensão aqui. Procure soltar. Inspira, cresce o tronco, descruza as pernas, leva a sola dos dois pés no chão, deixa o joelho cair para um lado, para o outro. Vai parando o movimento no centro, estica as duas pernas e a gente vai montar para o outro lado. Agora, o joelho esquerdo vai em cima do joelho direito, dobra a perna esquerda como for confortável para você. Você pode ficar aqui, esperar descer o tronco à frente, ou você flexiona a perna de baixo. Mas observe o que é possível para você hoje. Pode ficar aqui mesmo, seu gladeiro. Aí só deixa a cabeça pesar lá na frente. Solta a cabeça, respira. Últimos instantes aqui. Aproveita para observar o que muda de uma perna para outra. Às vezes a gente tem mais tensão acumulada de um lado, às vezes a gente tem mais alongamento de um lado. Observa qual é o caso, mas sem se prender a ter que ter alguma coisa a ser observada. Apenas esteja atento ao seu corpo. Esse tronco mais uma vez.
Leva a sola dos dois pés no chão. Deixa os joelhos caírem para um lado e para o outro. Aí vai para o movimento. Deite-se de costas no seu tapete. E aí leva o tornozelo direito lá no seu joelho esquerdo, fazendo um 4 com a perna. E aí vai trazer o joelho esquerdo em direção ao peito. Você pode segurar aqui atrás da sua coxa ou na frente do seu joelho. Veja como é mais confortável para você. Leva a sola do pé esquerdo no chão e a perna direita cruza sobre a perna esquerda. Deixa a perna cair lá para o lado esquerdo. Abre os braços. Você pode olhar lá para o teto ou olhar em direção à mão direita, fazendo essa torçãozinha com o corpo. É. Isso. Deixa cair para lateral. Isso. Tirar o senhor aqui. Isso. Aí deixa cair para bater de calma. Deixa o quadril cair um pouquinho pro lado. Tá bom assim?
Volta ao centro devagar. Descruza as pernas. Leva a sola dos dois pés no chão. E aí deixa os joelhos caírem para um lado, para o outro novamente. E observa a diferença de um lado para o outro, antes da gente montar a postura para o outro lado. Vai parando o movimento. E aí agora, tornozelo esquerdo vai no joelho direito. E a gente traz o joelho em direção ao peito, segurando ou aqui na frente do joelho, ou atrás da coxa. Solta a perna, leva a sola do pé esquerdo no chão. E a perna direita cruza em cima da perna esquerda. E cai lá pro lado esquerdo. A gente abre os braços. Sente essa torção, talvez seu olhar fica lá em direção ao teto. Não, ele vai pro lado oposto. Volta ao centro. Descruza as pernas. E aí deixa os joelhos caírem para um lado, para o outro.
E vai parando o movimento. Abraça os joelhos. Traz as coxas em direção ao peito. Inspira profundamente aí. Ao exalar, solta as pernas, estica as pernas. Estica os braços ao longo do corpo. Inspira profundamente pelo nariz. E solta o ar pela boca, fazendo um ah. Mais uma vez. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Vou pensar colocando um pezinho nos olhos. Quem quiser uma cobertinha também é só me pedir. Pode colocar o bolster abaixo dos joelhos. E relaxa, se precisar, pode inspirar mais uma vez pelo nariz, soltar pela boca. Quanto for necessário para você sentir que você relaxou, soltou qualquer resquício de tensão. Nesse momento você não precisa fazer mais nada, apenas aproveitar a sensação da sua prática, do seu momento.
Inícios sem fim. Todo tempo é um fim. Estamos sempre no fim. Por isso, todo tempo é também um início. Os pés caminham no limite entre o conhecido e o desconhecido. Atrás de você, todos os passos. Adiante, o vasto. Viver é flertar com a imensidão. Abismar-se é condição para caminhar encantado. A firmeza é uma prece recitada na incerteza. Vai trazendo atenção novamente para a ponta dos dedos, das suas mãos, dos seus pés. Vai trazendo movimentos sutis, acordando o corpo devagar. E aí, nessa lentidão, vai observando quais os movimentos que o seu corpo pede. Observa como você quer se alongar. Talvez você queira se abraçar. Talvez só colocar a mão no peito, sentir o seu corpo. E aí, no seu tempo, vai se deitando para o seu lado esquerdo, como numa conchinha consigo mesmo. E pare aqui em alguns instantes, apenas se observando. E aí, no seu tempo, sem pressa, vai se sentando numa postura meditativa aqui de frente para mim. Se possível, de olhos fechados ainda. Se não, sente-se confortavelmente, feche os olhos. E aí, como no início da aula, observa como está o seu corpo. Contemple o seu corpo. Contemple cada parte do seu corpo. Mais uma vez, como quem escaneia o corpo. Observa como está a sua respiração. Observa como está a sua fisionomia. Observa como está o seu eu interno.
E aí, como forma de agradecimento, vai trazendo as mãos unidas em frente ao peito. Vamos entoar o mantra Om Shanti Shanti Shanti. Shanti significa paz, então desejamos paz para nós mesmos, para nós aqui como uma comunidade e paz para todos os seres. Exala todo o ar, inspira. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Obrigada. Gratidão. Namastê, Tamar. Bom, para quem não conhecia, esse é o Win, toda terça e quinta, esse 17h15. Obrigada pela presença de vocês. Muito gostoso estar aqui. Eu falo que depois dessa aula, eu falo que a gente tinha que ter o day use do Shanti, o night use do Shanti, que aí a gente dorme aqui, aí acorda aqui no outro dia e vai beber. É, deve ter caído, porque caiu bem na hora do relaxamento. Ah, e aí eu li um textinho do livro Cartas do Professor Tales, que eu sempre gosto de trazer algum textinho dele. É isso, gente. Muito obrigada.